boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, hoje neste sábado, com a Tici, que é uma empreendedora incrível, que durante este ano deu uma volta de 180 graus na sua vida e que está a ter um sucesso incrível. Vamos aqui aguardar um pouquinho para que mais algumas pessoas entrem. Se estás a começar a ver agora no replay, avança um pouco para a frente até nós começarmos a conversa e vamos só aqui aguardar a Tícia. Oi, Fer, tudo bem? Que bom que estás aqui. Estou aqui esperando a Tícia para começar a nossa live, para falar de coisas incríveis e de prosperidade através das adversidades, porque tu sabes tão bem como eu, ou melhor, muito melhor do que eu, como a Tícia tem uma história incrível. Então vamos só aqui aguardar um pouquinho por ela. Vou-te pedir também para partilhares a live com mais algumas pessoas, para ver se nesta tarde de sábado mais alguém vem aqui conversar com a gente. Uma história incrível de superação de adversidades. Deixa eu só partilhar aqui com algumas pessoas. E quem tiver a entrar agora, partilhe também a live com algumas pessoas para podermos ter mais ouvidos aqui na live, ouvir aquilo que vamos conversar, que vai ser incrível. Só mais um pouquinho e já vamos dar início a uma conversa maravilhosa. Oi, Tici! Vou chamar a Tici aqui para a gente já começar a conversar. Cadê ela? Está aqui. Ué, não estou a conseguir chamar a Tici. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez. Tici, está aqui. Olá, Lili! Que bom que estás aqui. Estou a aguardar a chegada da Tici para nós começarmos esta live e começarmos a falar de prosperidade apesar das adversidades. A Tici está a entrar agora. Vejamos se fica bom aqui, que eu mudei o negócio aqui, ó, o lado. Pronto, cheguei. Chegou com tudo. Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, que eu liguei, olha, descabelada. Estou com um ventilador aqui, que já é quase minha marca registrada, porque resolveu fazer um calor do caramba nesse estado. E aqui um frio. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Que bom, eu também estou muito feliz por estares aqui comigo hoje, Tici, bem-vinda. Vou ir mudando porque me dá toque. As mulheres do cabelo vermelho, um pouco mais que o meu já está a sair, mas qualquer dia já vai voltar. E na verdade isso aqui foi um erro muito grave da pessoa que quer mexer no cabelo sozinha e aí fez isso aí, entendeu? Mas ótimo, tá lindo. Sim, eu disse, vou deixar assim só para não ficar, que eu gastei muito com descolorante e coisa para deixar para eu pintar de preto de novo. Então vou deixar ele assim um tempo, daqui a pouco eu volto para minha morenice. Tá bom. Oi, Fê. A Fê tá aí. Então vamos conversar aqui um pouco. Eu já enviei a live para algumas pessoas, vamos ver se mais pessoas aparecem. Vou pedir também para quem tiver. Vou fazer a mesma coisa. Né? Vou fazer a mesma coisa. Peraí. Deixa eu enviar aqui para mais alguém. Vou avisar esse povo que estou ao vivo com uma pessoa que tem sotaque. Eu não sei lidar com gente que tem sotaque, sério. Tem uma coisa com sotaque que eu... Meu marido disse pra mim, pronto, vou chegar em casa, tu vai estar falando que nem português. Eu disse, pode ser, porque eu sou muito sintomática. Eu falo com carioca, eu começo a chiar, eu falo com catarinense, eu começo a chiar, eu sou muito suscetível a sotaque. Que bom, olha, já estamos a participar do almoço da Fernanda. Da Fer. Fernanda, atrasa um pouco pra mim que eu não almocei ainda. Atrasa um negócio aí. É perto, bate... Até eu terminar a live tu já chegou. Então, vamos conversar sobre prosperidade, sobre adversidades. Vamos. Antes eu quero que tu contes um pouquinho a tua história, né? E na verdade a live de hoje, quando eu te convidei, era muito justamente sobre a tua história. Então, outras pessoas eu chamei para falar sobre temas específicos. No teu caso, eu fiquei encantada, né, com a tua história. Estou apaixonada pelo trabalho que estás a fazer agora com a Frida Kahlo. É impossível não chamar a atenção, né? Então, antes de falarmos sobre o que é que estás a fazer agora, né? Eu queria saber quem é a Tici,
o que é que tu fazes. Eu, antes disso, quero só ler aqui a tua bio do Instagram, que eu acho maravilhosa, né? É expert de pontapés em rabas e negócios. Adoro. E segundo dizem, meus pontapés fazem milagres. Então, Fernanda Rovariz é um exemplo por disso. isso que eu te chamei, né? Porque violência não é comigo. Então, eu nunca escreveria nada sobre dar pontapés, nem em rabas, nem em lugar nenhum, porque eu sou aquela amorosa, né? Toda fofa. Mas milagres é comigo. Inclusive, o meu evento, o meu curso que eu vou fazer a partir do dia 9 chama-se O Milagre, né? Então, por isso, como eu sei que os teus pontapés fazem milagres, por isso que eu te chamei. Ó, o que é que dizer aqui? Esse rabas em sotaques ficou maravilhoso. Repete, Sônia. Pronto, agora. Ô, Fê, foca no conteúdo, faz favor. Não, mas é muito difícil, né? Porque eu chamo vocês para a live, mas vocês gostam mais do meu sotaque do eu mesma. Então... A briga... Vamos ser sinceras, Sônia. A briga tá boa. Tá boa. A briga tá boa. Tá bom. Agora tudo certo. Então, tá a resposta está em ti, não no Google. 100% concordo, né? Eu falo muito sobre isso também, da gente encontrar todas as respostas dentro de nós. Queimadora de CLTs, e agora eu vou ter que traduzir, né? Porque aqui em Portugal CLTs não existe. Então, queimadora de empregos, né? De empregos fora de empregos corporativos no fogo da liberdade. Adoro, eu sou tudo sobre liberdade. E depois a parte mesmo muito boa, que é mais de 60k, e agora vou traduzir aqui também para dinheiro em euros, que 60k, né? Ou 60k significa mais de 60 mil reais, certo? E que em dinheiro euro significa mais de 10 mil euros. É mais ou menos isso. Olha a desvalorização do real neste momento. Tá 6 pontos qualquer coisa. É assim uma coisa louca, né? Não, olha que loucura. Tá louco. Agora eu descobri que eu trabalhei para ganhar 10 mil 10 mil euros só. Mas mesmo não passei uma assim, semana. mesmo assim, mas 60k em quanto tempo? Não está escrito aqui. 3 meses. Em 3 meses. E não é qualquer pessoa que ganha 10 mil euros em 3 meses. Algumas pessoas, aliás, a maioria dos portugueses não ganham 10 mil euros em 10 meses, quanto mais em 3, né? E não foram quaisquer 3 meses, foram em 3 meses de pandemia, de vida toda virada do avesso, de tudo de novo, não é? Então, não é qualquer coisa. E depois mais sobre a tia, porque tu te intitulas tia, né? Então, eu acho esta bio, assim, deliciosa e já diz muito sobre ti, mas agora sim eu quero que tu contes quem é Tici e o que é que aconteceu, que reviravolta deu a tua vida para ficar toda virada do avesso e mesmo assim, ou talvez mesmo por causa disso, tu fizeste estes 60k ou cerca de 10 mil euros em 3 meses. Conta aí, Tici. Bom, eu sou a Tici, Tiziana Mirella, porque minha mãe caprichou muito no meu nome, mas é a Tici. Eu tenho 33 anos, sou mãe solo. Eu não me acostumei a dizer que não sou mais solo, mas sou solo de 3 seres humanos. E sou jornalista formada, mas não exerço a profissão. E passei 12 anos no mercado corporativo. Pode não parecer, eu digo, essa maquiagem aqui engana, mas já sou uma ser humana experiente, né? Então, passei 12 anos no mercado corporativo e infeliz. É esse o termo, assim, que eu posso dizer para vocês. No trabalho formal, né, para quem está aí em Portugal, trabalhava com telefonia móvel corporativa, sempre trabalhei com a mesma coisa, né? Comecei como telemarketing, aquela que atende o telefone e tal, e cheguei a gestora de equipe, mas eu vivia infeliz lá dentro, porque eu sempre fui inconformada, né? Eu sempre fui aquela, assim, de entender o porquê. Me chamavam de petulante na infância, porque eu sempre tive aquela coisa de questionar, de querer entender, de o porquê. E eu vivia infeliz dentro do escritório, né? Eu já tinha minhas 2 filhas e eu passava pelo processo de vender a minha vida em troca de um salário. Então, eu passava o tempo todo dentro do escritório pensando que a minha vida estava acontecendo lá fora e eu não estava vendo.
Quando o meu caçula nasceu, ele nasceu com um probleminha de saúde e foi, tipo, eu digo que ele nasceu e eu renasci, né? Porque foi no momento que ele mais precisou que eu disse, bom, eu não tenho o que fazer. Qualquer mãe no meu lugar faria a mesma coisa. O médico chegou e disse, olha, ele não pode ir para a escola porque ele tem um probleminha de saúde e tal, tu vai ter que ficar com ele. Eu disse, bom, ficar com ele é a solução, mas ficar sem grana não é uma opção, né? Eu não posso ficar com 3 crianças em casa, com 3 filhos, sem fazer alguma coisa. E aí eu comecei a empreender. Eu sempre digo que a gente empreende ou por necessidade ou por um dom muito grande. O meu caso foi por necessidade, né? Comecei a empreender porque eu precisei empreender. E aí eu comecei pelo que era mais fácil para mim, que era trabalhar com festa, porque eu já tinha acervo, eu já fazia isso por hobby, não como profissão. Comecei do jeito mais atrapalhado possível, tipo, abri uma página nas redes sociais e disse, vou começar a empreender assim, vai do jeito que der mesmo. E nesse nesse processo de crescer a minha empresa, eu caí no marketing e não saí mais, né? Comecei estudando para fazer o gerenciamento da minha empresa e eu comecei a ter resultados tão bons que as pessoas, amigos, olhavam e diziam, quem é que faz, Tice? Eu disse, sou eu? Ah, então tu não quer fazer da minha também? E aí começou a surgir uma empresa paralela a isso. Com o passar do tempo, eu acabei fechando a empresa de festa, porque estava tomando muito meu tempo, né? Eu tinha começado a empreender para estar com meus filhos, porque eu não queria virar refém do meu trabalho, e no fim eu virei refém de mim mesma como chefe. Trabalhava 20 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu disse, não, chega. E aí eu fechei a empresa de festa, fiquei com a agência, mas eu estava trabalhando por dinheiro, e só por causa de dinheiro. E aquilo estava sendo muito vago para mim, assim. Eu já estava com uma sensação de que eu precisava fazer mais, de que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu sempre tive isso de que eu queria trabalhar com mulher, né? Por toda a minha história, por ter sido, por ser mãe solo e saber que a realidade da mulher ela é diferente, por ter sido filha de uma mãe solo, que na época não teve direito de escolha, né? Quando a minha mãe foi mãe solo em 1990 e cacetada, não tinha uma escolha, né? Não dava para escolher. Era, vai trabalhar numa empresa aí, vai, o que der para fazer, tá tudo certo. E aí, quando a pandemia chegou, que eu senti, eu disse, olha, é o universo me dando um pontapé na bunda, e por isso que eu falo tanto sobre pontapé, porque se não tivesse sido o universo me dar um pontapé na bunda e dizer, minha filha, vai, que agora é a tua oportunidade, eu provavelmente não teria feito. Metade dos meus clientes da agência pediram suspensão do contrato, porque as empresas pararam. Aqui no Brasil fechou tudo mesmo. E a gente não tinha ideia de quando as coisas iam voltar, né? Então, eu disse, bom, se metade já foi, a minha deixa de mandar a outra metade ir também. E aí eu fiz isso, cancelei todos os contratos. E disse, agora eu vou ter que dar um jeito. Porque quando a gente não tem outra solução, a gente dá um jeito. Então, eu disse, então eu vou dar um jeito. E foi o que eu fiz. Aí em maio nasceu esse projeto, finalzinho de maio, comecinho de junho, nasceu esse projeto, sem muita clareza ainda do que eu ia fazer, né? Sem muita noção do que eu ia entregar. Fui mesmo construindo no caminho. Julho eu fiz meu primeiro lançamento, fiz 5 dígitos em um dia, né? Foi o primeiro lançamento da mentoria. Entreguei a mentoria e aí julho, né? Agosto, setembro, outubro, eu lancei a primeira mentoria 14 de julho e a segunda 7 de outubro. E aí em outubro eu fiz múltiplos 5 dígitos, fiz quase 40. E aí somando o restante ali de downsell e tudo mais, eu fiz mais de 60 mil nesses 3 meses. Então eu senti que o pontapé que o universo me deu fez diferença, né? Se eu não tivesse tomado esse empurrão, se eu não tivesse tido essa coragem de dizer, agora eu vou ter que dar um jeito, porque eu não tenho mais aquela certezinha ali de que, dia 10, né, vai entrar o contrato do pessoal aí, eu tô segura. Mas não foi, eu sempre digo, foi desafiador, porque eu tô em casa, o tempo todo as crianças estão aqui, né, porque elas pararam de ir pra escola no começo de março. Sim. Então eu tô com 3 crianças em casa. Ainda resolvi casar no meio da pandemia, né, que arrumei um marido sem sair de casa. Então foi todo o cenário que... arruma marido, tudo sem sair de casa. É isso aí.
Isso aí, sem sair de casa. Já disse que eu vou lançar um curso, meu próximo curso vai ser como desencalhar sem sair de casa. Porque eu arrumei 3 maridos, os últimos 3 maridos que eu arrumei, eu não saí de casa para arrumar os maridos, entendeu? Os maridos vieram bater na minha porta. Então é isso. Então foi esse processo todo, foi no meio de uma pandemia, no meio desse caos que tá, essa loucura no mundo. Mas hoje eu faço uma coisa que eu sei que era o que eu deveria já ter feito e que por muito tempo o medo, a insegurança, aquela coisa de mas quem é que vai querer me ouvir, né? Quem é que vai querer saber de mim? Batia na minha cabeça e hoje eu vi que eu podia ter feito antes já, né? Sim. Achas que foi exatamente por isso? Ou seja, que parece que estavas à espera desse pontapé, ou seja, se calhar nem estavas à espera, mas por causa desse pontapé de ficar sem nada, entre aspas, né? Porque não tinhas outra solução, essa diversidade tão grande de ser uma mãe solo, de estar em casa sozinha com 3 filhos, um deles com alguns problemas de saúde, e ficar sem o teu negócio porque tudo fechou, aí no Brasil, aqui também, em Portugal também nessa época, em março, fechou tudo, e ficar mesmo sem nada. E conseguir dar a volta por cima sozinha, sem sair de casa, como tu falaste, não é? Começar a estudar sozinha, começar a fazer as coisas sozinha para ti mesma, na internet. Achas que teria sido igual se não tivesse acontecido, por exemplo, a pandemia, se o teu negócio não tivesse que acabar, ou continuarias lá com o teu negócio como ele estava? Eu acho que teria continuado, Sônia, eu sou bem sincera assim, sabe? Eu falo sempre, inclusive para as minhas mentoradas, eu falo isso. Quando a gente não tem uma outra opção, quando a gente se obriga a fazer algo, a gente faz, né? Então, assim, eu senti naquele momento, eu poderia ter continuado com a metade dos clientes que eu tinha, que não me daria uma renda ruim, tá? Porque assim, vamos jogar um alto, eu estava tirando o faturamento da empresa era de 10 a 12 mil reais por mês, tá? O que para mim, na minha realidade, e isso eu falo muito aqui no meu Instagram sobre isso, porque a gente olha muito esses dígitos altos, né? Então a gente se impressiona com esses dígitos, mas a gente tem que olhar para a realidade de cada um. Então, assim, para uma pessoa que não paga aluguel, que não tem contas muito altas, tudo mais, para aquele momento era um valor bacana, sabe? Não era ruim. Já é um valor, a média, acima da média, de 85, 90% dos brasileiros. Então, assim, tem gente que leva um ano inteiro aqui no Brasil para conseguir fazer um salário, né, de 12 mil reais, por exemplo. Sim. Essa é a realidade da maioria do Brasil. Então, eu já tinha um salário acima da média de muita gente. E para mim estava confortável. Então, tirando ali, eu ia ficar com um salário mensal de 6, 7 mil. Não era ruim. Não era ruim, sabe? E era uma segurança, era um conforto. Era saber que aquele valor estava ali. Mas eu senti isso muito forte dentro de mim, que era o momento de eu fazer alguma coisa. Que se eu não aproveitasse, até falei na live da Fê, a gente fez uma live esses dias, eu e a Fernandinha, que eu disse, a pandemia me ensinou o que eu já sabia, porque a gente já sabe que a gente não tem tempo, né? A gente já tem essa ciência. A gente sabe que quando a gente nasce, a gente está perdendo dias, né? A gente está mais perto de acontecer alguma coisa com a gente. E essa é a realidade. E a gente precisa naturalizar isso quando a gente fala, sabe? Então, a pandemia me mostrou que eu não tinha mais tempo. Que se eu continuasse do jeito que eu vinha, pensando no financeiro, pensando no me manter, pensando no viver confortavelmente, eu ia passar mais 6 meses, mais um ano, daqui a pouco mais 2, e quando eu olhasse ia ser mais 10, porque tu fica naquela de depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e depois é nunca, né? Então, sim, foi essa sensação de que, tipo, eu vou terminar com esse conforto e aí eu vou me obrigar a fazer alguma coisa. Sim. E foi isso. Eu acho que se não tivesse sido, eu provavelmente não estaria aqui. E em termos de, assim, de satisfação pessoal, o que é que te dá mais prazer fazer? O que estás fazendo agora, o teu negócio atual, que trabalhas muito com o Instagram, não é? Ou o que fazias antes? Não, agora, você não tem nem comparação, assim, tu falou da relação do que eu tô fazendo com a Frida, né? Hoje eu tô no meio de um lançamento de 16 dias de um trabalho surreal, porque eu ainda tô em processo de crescimento de equipe, né? Então, muitas das coisas, quase que 100% das coisas sou eu que faço.
Então, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Eu tô agora, antes eu fazia as coisas no bastidor, né? As outras pessoas apareciam. E agora não, agora sou eu. Sim. Então, é eu o tempo todo. Só que tu fazes Sou os só eu. bastidores e o frente de câmara, né? Então, tu Eu aparece e tu faço, fazes os eu faço bastidores, fazes tudo. tudo. É como eu aqui, também é empresa solo. Então, é. Então eu tô trabalhando muito mais, mas em compensação, eu tô trabalhando com muito mais prazer, Uhum. sabe? Tô trabalhando feliz. E E eu essa não vou te dizer felicidade que também antes traz eu era energia, infeliz. né? Muito, muito. Eu não vou te dizer que eu era infeliz antes. Não, não era. Só que faltava esse fogo que agora eu sei que eu tenho, porque eu tenho um. Eu não gosto dessa palavra, tá? Tenho pavor da palavra propósito. Uhum. Mas não é o propósito. Hoje eu entendo que eu mudo outras vidas, que talvez se eu tivesse ficado com medo, se eu tivesse ficado lá parada esperando o momento certo, hoje talvez essas vidas não teriam sido mudadas também. Uhum. Então, é tirar um pouco do foco da gente e colocar o foco no outro também, né? Então, hoje eu sei que muitas meninas, hoje eu tenho um grupo de 24 alunas já. E aí, quando eu penso assim, já tenho 24 alunas, eu comecei ontem, sabe? E eu já tenho 24 alunas, que são 24 mulheres que estão num processo que talvez elas não estariam se não fosse por minha causa. Uhum. Então, isso é muito doido. Isso. Eu vejo assim que não é só com as mulheres, não é? Com os homens, eu sei que também acontece, mas nós mulheres acabamos por irmos, sei lá, adaptando, não é, às situações, nós conseguimos nos adaptar muito facilmente. Aliás, nós temos a capacidade de ser mães, não é? O nosso corpo transforma-se completamente ali em 9 meses e depois nasce uma vida, então ele muda todos os meses, nós somos cíclicas, né? Temos a menstruação, então o nosso corpo está em constante mudança e nós mesmo enquanto seres humanos estamos em constante mudança, mudamos, somos seres muito mutáveis. O homem é um ser mais de, né, de ficar, de estar pleno, de fazer acontecer, mas numa plenitude assim mais linear, enquanto que a mulher está sempre em constante mudança. No entanto, nem todas as Até por mulheres. causa do ciclo deles, É, né? Até por causa do ciclo. Quando a gente estuda o ciclo de por que nós somos tão diferentes, a gente entende que o ciclo do homem é 24 horas, então ele é muito. Ele não dá tempo de amadurecer essas constantes mudanças que a gente tem, né? uhum. Então a biologia explica o porquê que tem essa diferença e não tem melhor nem pior, né? Só Não, é nada, diferente. exatamente. A questão aqui é que todos nós tivemos que mudar um pouco a nossa vida quando chegou a pandemia, seja em que lugar do mundo a gente estiver, não é? Houve mudanças para uns maiores, para outros menores, mas eu sinto assim que muitas mulheres, e é aí que eu ia pegar muitos homens também, mas tanto tu como eu falamos mais para mulheres, não é? Então muitas mulheres, elas sentiram essa mudança, isso perturbou-as eventualmente de algum modo, mas elas não aproveitaram essa mudança para dar um salto e mudar realmente tudo na vida delas e fazer acontecer. E muitas vezes eu sinto que isso também parte de uma base de relativo conforto, não é? Porque a gente não está, por exemplo, se nós não estamos sozinhas, que era o teu caso, por exemplo, né? Então tu não tinhas como, não podias ficar aí a chorar em posição fetal por as coisas terem mudado, tu precisavas de agarrar as rédeas da tua vida naquele momento, por isso que tu chamas que és uma firma de pontapés, que é dar um pontapé na raba, né? para a coisa avançar. Porque eu sempre falo assim, ó. Hoje, quando eu comecei aqui, eu tinha muito essa visão do mundo perfeito de vamos libertar as mulheres, venham amigas, vamos nos dar as mãos e vamos ser livres e tudo mais. Conforme eu fui tendo esse negócio aqui e fui vendo a realidade das mulheres, eu descobri que muita mulher não quer ser livre. Uhum. Que muita mulher quer continuar na zona de conforto onde ela se encontra. E tá tudo bem, desde que ela faça isso de forma consciente. Então, assim, hoje eu digo que eu não trago liberdade para ninguém, porque quem liberta as pessoas é o psicólogo e o psiquiatra, não sou eu. O que eu consigo trazer para elas agora é o direito de escolha, porque eu não vejo como uma mulher pode escolher alguma coisa sem ser dona do seu dinheiro, tá? Uhum. Então, eu faço com que as mulheres tenham grana para escolher o que elas querem fazer.
E muitas vezes não escolher também é uma escolha, Sim. mas que seja feita de forma consciente, né? Então, assim, se eu não quero. Hoje eu vejo aqui muita gente, e eu não sou juiz de valor para julgar ninguém, mas assim, muita gente que se ilude e mente para si própria, dizendo que tem um negócio aqui na internet, e na verdade a pessoa está passando tempo, porque ela tem esse guarda-chuvinha que protege ela dos perrengues da vida, que às vezes é o marido, às vezes são os pais, né? Às vezes pode ser até os filhos, daqui a pouco recebe uma pensão bacana que consegue sustentar a si e as coisas. Então não precisa se desgastar. Então fica aqui brincando de faz de conta. Uhum. Só que no meu caso, e no caso de muita mulher, porque eu sei que muita mulher que me acompanha também é tipo chefe de casa, quer ser dona do seu nariz, do seu negócio, não dá para ficar brincando. Então, assim, eu não tinha outra oportunidade, eu não tinha outra chance a não ser dar certo. Sim. Porque eu tinha que fazer dar certo. Porque se eu não fizesse dar certo, não come, se não paga a internet. Eu digo, trabalhar na internet é ótimo, mas like não paga a energia de casa, like não paga a internet, Uhum. like não bota comida dentro de casa. Então, assim, nunca consegui pagar o tio da internet com um abraço dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa. Não dá. Uhum. Então, eu falo muito sobre isso. E eu brinco muito do pontapé, porque é isso, o pontapé não te deixa no mesmo lugar, né? O pontapé vai te empurrar pra frente. Sim. Então, assim, não tem essa coisa de tu tomar um pontapé na bunda e tu ficar parado onde tu tá. Tu vai ter que te mexer. Então, foi o que aconteceu comigo. E eu sei que foi o que aconteceu com muitas das meninas que hoje são minhas mentoradas. É isso, E é pra todo mundo? Não, Sônia, não é. Uhum. Sabe? Então, assim, eu tive mentoradas que descobriram no processo que querem continuar sendo as que estão ali brincando de empreender. E tá tudo bem, é uma escolha. Mas elas estão fazendo essa escolha agora de forma consciente. Sim. De que elas estão satisfeitas em ser sustentadas pelos maridos e elas não vão abrir mão, porque trabalhar com o que a gente trabalha é abrir mão de muita coisa, Uhum. né? A gente abre mão de final de semana, a gente abre mão daqui a pouco de sair com as amigas. Agora a gente não tá saindo porque, né, tá todo mundo Sim. sabe, mas assim, de ver uma série por mais tempo. Então a gente abre mão de coisas, porque a gente tem muita. As pessoas não veem um bastidor, mas tem muito trabalho por Uhum. aqui, né? Então, assim, é fácil olhar a gente aqui sentadas duas bem plenas, fazendo uma live sábado de tarde, mas dificilmente viram o tanto que a gente trabalhou por trás disso. Isso. Então, E esta própria live é trabalho, faz parte, a gente está aqui, está a se divertir, está a ter uma conversa agradável, mas é trabalho também, faz parte do nosso trabalho. Mas ela é um pouquinho do que eles enxergam, né? Então eu sempre falo assim, que é muito fácil ver. Agora eu tô aqui, tô arrumada, tô maquiada e tal, mas isso não é a maior parte do tempo, Uhum. né? Então, assim, a gente estar aqui não é. A maior parte do tempo tu tá aqui com um coque, criando conteúdo e subindo coisa e fazendo criativo e gravando. Então, assim, é um corre muito grande. E isso é uma batida que eu tenho muito forte aqui no meu Instagram, quando eu falo, é que não existe essa perfeição que as pessoas enxergam como, eu vou trabalhar na internet e vou ficar na beira da piscina e vou trabalhar apenas 4 horas por dia e vou fazer 7 dígitos em 1 hora. Não existe. Assim, dá muita liberdade, não é? Dá muita liberdade, porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar que tenha internet, não é? A gente pode trabalhar de casa, a gente pode trabalhar com os filhos aqui do lado, eu faço isso o tempo todo, não é? Agora mesmo eu fechei a porta, mas o meu filho estava aqui. E eu só fechei a porta porque ele está a jogar com amiguinhos e está a falar, e então ia interromper a nossa live aqui e ia fazer barulho. Mas se ele tivesse só a jogar sozinho, até que estava aqui comigo na sala, já teve outras vezes. Então, é uma liberdade muito grande, é uma oportunidade da gente estar mais próximo da família, da gente ficar em casa ou em outro lugar qualquer, da gente viajar quando é possível viajar, agora não está cedo, não é? Mas quando é possível a gente pode viajar. Então, essa liberdade é muito boa. Mas também outra coisa que eu queria te perguntar é, e tu mesma disseste, muitas alunas tuas não estavam nessa vibe porque elas descobriram pelo caminho que afinal preferem continuar na sua zona de conforto, a viver a vidinha que elas... E está tudo certo, não é? É uma questão de escolha, nada é mais certo do que... Uma coisa não é mais certa do que a outra, está tudo certo. A questão é que eu vejo muitas mulheres que chegam e dizem que querem muito,
mas depois encontram um monte de travas, de bloqueios e tudo mais, e não, talvez justamente porque elas não estão nesse ponto que tu estavas, né? Que não tem outro jeito, só tem um caminho, tem que dar certo, só existe essa possibilidade, né? E quando nós não estamos a fazer acontecer é porque existem outros caminhos ainda, né? A gente pode não gostar deles, só que às vezes a gente está tão naquela zona de conforto que é, eu não gosto desta realidade, mas eu já me acostumei a ela. E a realidade que eu quero é o desconhecido para mim ainda, eu ainda tenho medo de chegar lá, né? Então, o que é que tu sugeres assim para essas mulheres que não levaram aquele pontapé do universo, não é? Que foram obrigadas mesmo porque não tinham outro jeito, porque como tu estavam sozinhas, tinham 3 filhos em casa, não tinham outra fonte de renda, precisavam de ganhar dinheiro e o negócio delas tinha fechado. Então eu vou ter que fazer dar certo, dê por onde der, né? Ou até outra versão é mulheres que passaram mais ou menos pelo mesmo do que tu, mas que não conseguiram, por exemplo, ter a ideia de fazer o negócio que tu fizeste e criaste online e conseguir ter esse rendimento logo, não é? Que elas estão na luta, mas não estão a conseguir fazer acontecer. Então são duas coisas que eu queria perguntar. Aquelas mulheres que estão na zona de conforto, que não querem ficar, querem sair, mas como não levaram o pontapé definitivo, ainda estão lá, na zona de conforto e não estão a conseguir fazer acontecer. E depois também o que é que tu tens a dizer a essas mulheres que já levaram o pontapé definitivo, já estão aí, só pode dar certo, só que não está a dar certo ainda. Qual é a tua mensagem para essas duas mulheres? Para o primeiro caso, é uma coisa que eu acho que muda o jogo é que muitas vezes a gente olha o que a gente ganha quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente está em determinada situação. Então, por exemplo, eu estou aqui super confortável com a minha vida classe média, com o meu relacionamento ou não relacionamento, mas se a gente não está fazendo alguma coisa é porque alguém está fazendo pela gente. Uhum. A realidade é essa, que ser adulto é administrar responsabilidades. Então, se tu não está administrando responsabilidades, é porque alguém está fazendo isso por ti. A realidade é essa, não tem outro caminho, né? Porque assim, quando a gente é adulto, a gente se banca, a gente faz, a gente tem responsabilidade. E se alguém está fazendo, se a gente não está fazendo a nossa parte, é porque alguém está sendo adulto no nosso lugar. Então não tem muito como mascarar essa situação, é que se a gente não tem responsabilidade com as contas, não tem responsabilidade com a gente, é porque alguém está tendo no lugar. Então a primeira coisa, neste momento, é que a gente tem mania de olhar os nossos ganhos. Então é assim, se eu me esforçar aqui e começar a fazer um negócio por mim, talvez eu vou ganhar mais dinheiro, talvez eu vou ganhar, sei lá, uma liberdade que na verdade eu não preciso, porque eu tô confortável. Então, assim, eu acho que nesse momento, analisar o que tu perde é muito mais importante de analisar o que tu ganha. Uhum. Então, quando eu fiz esse exercício, porque assim, eu estava numa zona de conforto, que, como eu te disse, eu estava confortável com um salário que já era muito maior do que a maioria das pessoas aqui no meu país, e eu não tinha o porquê me mexer. Mas quando eu analisei o que eu perdia em continuar daquele jeito, porque assim, eu perdia uma velhice mais confortável para os meus pais. Uhum. Porque no meu caso, eu não tinha um guarda-chuva eu não tinha um marido, eu não tinha nada. Então era eu comigo mesma. Tudo certo. Mas assim, quem tem um marido, eu sempre falo, marido está, marido não é. Então, tu não pode basear a tua vida em alguém que está. Porque hoje ele está, amanhã ele não está mais. Uhum. Tá? Então, eu não agoro o relacionamento de ninguém. Eu só trago uma verdade para as pessoas que muitas vezes elas não querem ouvir. Mas a realidade é essa, né? Quantas mulheres já viveram uma vida inteira aí e quando passou lá 30 anos de casado, o marido chegou e disse, passar bem, eu tô indo seguir a minha vida. Recentemente a gente viu aqui no Brasil tomar uma proporção muito grande, que é um casal de famosos, que o cara acordou ela de madrugada e disse, olha, eu não quero mais estar casado, eu tô indo embora. Então, e ela tinha aberto mão da profissão dela inteira para ficar com ele, porque ele era um cara muito famoso. Então, eu sempre digo, não foquem em quem está, porque amanhã a pessoa pode não estar mais. E aí, o que tu vai fazer da tua vida? Uhum. Então, quando tu olha tudo que tu perde, e se eu continuar desse jeito e o cara for embora, o que eu perco? Eu perco a minha segurança, eu perco a minha liberdade, eu perco a minha estabilidade, Então, o que eu perco?
Quando a gente analisa o que a gente perde, que eu acho que é muito mais importante do que analisar o que a gente ganha, a gente consegue entender que se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Uhum. Então, essa é a primeira coisa, é tu olhar o que tu perde. Então, para mim, não era negociável perder uma educação melhor para os meus filhos. Porque meus filhos hoje são pequenos, mas eles vão crescer. Então, eles vão precisar, né? Eu quero muito que eles possam viajar e conhecer o mundo e estudar fora. E para isso eu preciso de dinheiro. Uhum. Então, se eu continuasse nessa zoninha de conforto, eu deixaria de ter isso. Então, quando eu analisei o que eu perdia, mudou o jogo. Então, assim, primeira coisa, analisem o que tu perde, sabe? Em se manter do mesmo jeito. E aí o troço vai fazer com que tu ande. E para as que já estão no negócio e que não tiveram o mesmo resultado, eu vou dizer para vocês, eu tenho ciência de que o meu resultado foi atípico. Eu sei disso. Uhum. Né? Então, eu sempre falo assim, tá ali na minha bio do Instagram, porque isso me dá uma autoridade, porque isso demonstra que eu sei o que eu tô fazendo. Mas eu não fiz 60 mil em 3 meses. Eu sempre falo para as gurias, isso aqui é uma construção de anos de estudo. Uhum. Isso é uma construção de anos de terapia para eu conseguir hoje chegar aqui e falar o que eu falo. Porque eu sei que o meu posicionamento fez diferença. Porque eu sei que eu bater no peito e dizer assim, ó, eu sei que eu tô acima do peso, eu sei que eu não sou a pessoa mais linda do mundo, mas mesmo assim eu vou fazer isso aqui porque eu sei que eu posso. Uhum. Então, eu sei que isso fez diferença, sabe? Mas para quem ainda não teve o resultado que espera, o resultado ele vai vir. A gente só não pode desistir, porque as pessoas não falham, as pessoas elas desistem. Sim. Então, assim, isso aqui é um negócio. E ele não é um negócio que vai dar certo do dia para a noite. Ele é um negócio que está sendo construído todos os dias. Então, se tu tá esperando ter um resultado financeiro muito rápido, tá confundindo esse negócio com caixa bancário, né? Não é que tu chega, passa o cartão e cai o dinheiro. Não, Uhum. isso aqui é uma construção. E não é uma linha reta, né? A gente vai ter um sucesso aqui, daqui a pouco vai ser um lançamento frustrado ali, daqui a pouco tu vai ter um lançamento um pouquinho melhor. E é assim, é constância, é só não desistir. O resultado ele vai vir. Não tem como não vir. Isso. E isso que tu falaste aí também, tu dizes lá que ganhaste esses 60 mil em 3 meses, não é? Aliás, lá nem dizem 3 meses, mas nós estamos aqui a conversar que foi em 3 meses. Mas o que acontece é que há muitas pessoas hoje em dia na internet que falam até de números muito maiores, não é? Podem falar de, em vez de 60, 600 mil em um mês, ou em uma semana, não é? Ou em poucos dias, ou em um dia, ou 1 milhão em um dia, não é? Então, que 1 milhão é tipo o quê? 300, 400 mil euros aqui em Portugal, que é muito dinheiro, é mesmo muito dinheiro. Só que, é assim, eu vejo assim que muitas pessoas quando vão para a internet pensam que vão aparecer lá um dia e no dia seguinte vai cair 1 milhão na conta delas. Então fazem qualquer coisa que nem sabem muito bem o que é que estão a fazer, né? E depois porque não dá logo certo, e o não dar certo é não cair 1 milhão ou 100 mil, né? Ou 20 ou 30 mil euros na conta delas no dia seguinte, e elas desistem. Só que quando a gente está a trabalhar em outro trabalho qualquer, mesmo até empreendendo, não é qualquer pessoa que empreende e passado um dia ou um mês consegue esses valores, não é? Muitas pessoas o que fazem para empreender criam negócios mais físicos, não é? Que também têm que divulgar na internet, mas são negócios mais físicos e que elas depois, o que é que fazem? Investem tudo o que têm e o que não têm e durante um tempo elas nem ganham dinheiro, vai demorar às vezes 1 ano ou 2 ou 5 anos até elas pagarem de volta o investimento que fizeram para criar aquele negócio, né? Então aqui na internet de facto a gente tem uma possibilidade de chegar a mais pessoas, de como tu falaste, né? De ver a vida de pessoas transformada, e isso é muito importante também, né? E daí depois vêm os resultados, porque tu falaste do dinheiro, mas tu também falaste, e aí é que eu vi os teus olhos brilharem, né? Dessas 24 alunas que mudaram a vida delas, né? E no fundo é o impacto, é o impacto antes do dinheiro, né? Que a gente procura. E é isso que muda, e é isso que eu enxergo que faz diferença, Sônia, que assim, ó, como a gente está num momento onde o digital está começando, pelo que eu estudava em 2018, o momento que a gente está vivendo era para acontecer em 2028, que era o digital tomar a proporção que está tomando. Uhum.
Mas a pandemia antecipou a situação, né? Ninguém estava esperando viver esse caos que a gente viveu. Então, assim, as escolas estão tendo que se adaptar às aulas online, as empresas estão tendo que se adaptar com fazer um trabalho online. Então, assim, isso está surgindo e as pessoas estão vendo isso como uma possibilidade de um mercado, de um negócio. Só que as pessoas estão se enganando com o fato de que isso aqui é um dinheiro fácil, porque não é. Então, foi o que eu te falei antes da questão do trabalho, do não trabalhar e ganhar muito dinheiro. Desde que eu comecei aqui, eu sempre tive essa pegada para falar com as gurias de que não é assim. Não é o fazer de conta, não é o dígito em um dia, porque isso não acontece. Isso é uma construção de um negócio. E é igual construir um negócio físico. A única diferença é que aqui a gente não tem um investimento tão grande para começar. Então, assim, o digital, o que hoje eu vejo que proporciona é tu começar sem investimento, né? Porque, assim, se tu for fazer um negócio físico, tu precisa de material, tu precisa alugar um lugar, tu precisa ter outras coisas que hoje aqui te possibilita fazer com o teu celular e o que tu tem em casa, sabe? Então, assim, eu acho um negócio muito... ele é livre de preconceitos, vamos dizer assim, né? Então, tipo, qualquer um pode fazer. Basta tu querer fazer. Então, quando eu falo aqui, eu tô fazendo essa live com um J7, que é um celular antigo para um caramba. Eu não troquei meu telefone ainda, porque no Brasil tá trocando a tecnologia. E aí eu resolvi esperar para trocar o celular, porque eu quero comprar um com a tecnologia 5G, que tá chegando agora e tal. Então, assim, eu sempre falo, eu fiz os meus lançamentos com um celular velho para um caramba, e tá aqui funcionando. Então, dá para tu fazer com o que tu tem, sabe? Tu não precisa... Quando eu comecei a criar conteúdo aqui, que eu nem sabia que eu criava conteúdo, foi 2016, quando eu comecei a contar a minha história num outro Instagram que eu tinha. Eu cheguei quase a 10 mil seguidores e eu brincava que eu não tinha seguidor, eu tinha fofoqueiro, porque eu só falava da minha vida e as pessoas me acompanhavam e falavam que, meu Deus, Tícia, eu tô me separando de um relacionamento abusivo de anos porque tu me mostrou que dá, sabe? Então, assim, eu já tinha uma coisa com mulher que eu não sabia direito de onde surgia, mas enfim. Então, quando eu cheguei aqui, era todo mundo muito quietinho, as pessoas eram tudo na paleta de cor clarinha, as salas, esse escritório é tudo rose gold, sabe? Cheio de planta. E as pessoas falavam com uma delicadeza. E eu não sou delicada, eu não sou do rosa, eu sou do amarelo, eu sou da energia, eu sou de falar palavrão. E aquilo eu comecei a me podar, porque eu não conseguia ser quem eu era. Então, quando eu decidi criar esse negócio, foi para mostrar para as gurias e para as mulheres que dá para fazer do jeito que tu é. Que tu não precisa te encaixar em algum lugar e que vai ter gente que vai gostar de ti do jeito que tu é. Então, todo mundo pode fazer. Sim. Todo mundo pode fazer. Todo mundo tem algo que pode ensinar alguém, sabe? Então, assim, é só fazer. É só fazer. O resultado ele vai vir. É só não desistir. E é muito isso aí, né? Por exemplo, tu falaste, qualquer dia eu vou fazer um lançamento para ensinar como é que a gente desencalha sem sair de casa, porque eu arrumei 3 maridos sem sair de casa. Quer dizer, 3 um de cada vez, né? Todo cacete. Não é, gente, não é 3 morando junto no mesmo momento, tá? Foi 3, assim, um lá, depois outro tempo, depois outro. Pra tu ver como eu tenho experiência. Porque foi um em 2015, foi um em 2019, foi um em 2020. Eu tenho uma bagagem aí. Eu sou quase uma autoridade no item de arrumar marido e sair de casa. Exato. Então, mas é uma coisa até engraçada, né? E que não é comum, mas que para ti foi uma coisa com certeza natural, né? Não foi uma coisa que tu foste estudar como é que eu arrumo marido. Foi uma coisa que aconteceu natural, né? Mas uma coisa que aconteceu natural contigo, agora pode virar perfeitamente, e tu estavas a falar brincando, mas até pode virar uma coisa séria, né? E tu estavas a falar de uma coisa que aconteceu contigo de forma natural e que parece que, quem é que vai querer saber sobre isso? Ninguém vai querer saber, mas eu estou a falar assim porque eu sei que este é o pensamento, é a mentalidade de muitas mulheres, não é? Elas mesmas nem conseguem chegar ao ponto em o que é muito natural em mim, que eu nem noto, e que se calhar, né, vai que alguém quer saber. E muito provavelmente alguém quer saber, sobretudo agora que a gente sai pouco, né? Como é que eu arrumo um marido sem sair de casa. E ele entra na minha casa e a gente vive juntos, né? Como é que eu faço isso? O que é que a Fer diz aí? Me falaram para criar um curso de como fazer collab. Então,
né? Provavelmente eu poderia criar um curso desses também, né? Porque eu nem sabia que era uma coisa fácil para mim, né? Mas também é. Eu tenho um podcast junto com o meu marido e nós desde sempre tivemos alguma facilidade natural de chamar pessoas muito interessantes e grandes na área delas para conversar com a gente no podcast. Inclusive, no início encontramos vários parceiros, não é? que deram cursos, certificações, mentorias. Foi maravilhoso para os ouvintes do nosso podcast. Agora também eu decidi assim, quero fazer 11 lives antes do meu curso. E eu estou fazendo esta live hoje contigo. Ontem fiz uma, antes de ontem eu fiz com a Fernanda. Foi a primeira. E no dia antes, ou dois ou três dias antes de eu ter feito, acho que foram 2 dias antes de eu ter feito a primeira live que foi com a Fernanda, eu fechei logo 7 lives e depois no dia seguinte fechei as outras e já tenho 11 marcadas, assim, né? Então se calhar eu também posso, mas se eu for pensar assim, mas qual foi a estratégia e tal, foi muito natural o que aconteceu, né? Então, mas se eu for tentar desconstruir a minha mentalidade, o que eu falei para as pessoas ou como eu comuniquei, talvez eu chegue, com certeza, né? Vou chegar ali a um formato. E é um pouco isso, né? Se a gente desconstruir aquilo que é mais natural em nós e que a gente faz assim, rapidinho, né? Sem até muito esforço, a gente vai conseguir 2 coisas. É que, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com algo que é divertido e que é natural para nós, né? Que a gente faz fácil e que para outras pessoas pode ser bem difícil. E com isso a gente consegue ganhar algum dinheiro ensinando aquilo que para nós é básico, né? Exatamente. Quando eu comecei aqui... Olha, a Fernanda também é hoje na internet. Sim, muita gente hoje me manda mensagem e fala sobre o meu posicionamento, né? Todo mundo que me pede bônus para os cursos e para as mentorias das amigas e tal, te dá uma mentoria de posicionamento, tu faz um negócio de posicionamento. E aquilo começou a me... Por que de posicionamento, né? Porque para mim é tão natural, sempre foi tão natural me posicionar sobre as coisas. E por muito tempo eu fui mal vista por causa disso, porque assim, eu sou a pessoa que eu não faço parte de lugar nenhum e sou água de salsicha, que a gente fala aqui no Brasil, que é aquela sem sal e sem açúcar. Uhum. Então, assim, ou as pessoas gostam muito de mim, ou elas me detestam. Vai ser muito difícil chegar em alguém e dizer assim, Tice, tá, Tice. E, tipo, não. Ou a pessoa gosta muito de mim, ou a pessoa me detesta muito porque me acha arrogante, porque me acha prepotente, porque acha que eu sei tudo o tempo todo. Mas não, porque eu me posiciono sobre tudo. Uhum. E sobre tudo que eu acho que importa, né? Então, assim, eu trouxe meu posicionamento, até falava isso esses dias numa live. Eu não preciso falar sobre meu posicionamento político no meu Instagram, porque não faz sentido eu me posicionar sobre isso, né? Eu falo de negócios, eu não falo sobre política. Mas quem me acompanha aqui tem muito claro qual que é o meu posicionamento político. Porque pelos ideais que eu defendo, pelo que eu acredito, fica muito claro quem eu apoio e quem eu não apoio. Mas então, assim, eu sempre me posicionei. E isso sempre foi muito natural. Isso que tu acabou de falar, que a gente faz as coisas de uma forma natural e às vezes a gente não entende, é isso. Todo mundo tem uma característica, todo mundo tem alguma coisa que é único e que a gente pode ensinar. Então, hoje, sim, eu tenho uma imersão, que não é uma imersão, é uma emersão, que eu botei um nome diferente. Então, eu tenho uma imersão de posicionamento para ensinar as pessoas o que para mim é muito natural e que hoje eu vejo que muda o jogo, porque quando eu escrevo ali que a resposta está em ti e não no Google, é porque as pessoas querem fórmula mágica, as pessoas querem ser iguais às outras pessoas que já estão fazendo. Então assim, eu comecei a falar de branding, então eu vou fazer o mesmo fundo pastelzinho, falar sobre as mesmas coisas que as gurias da Moving estão fazendo e que está dando certo. Só que funcionou para as gurias da Moving, porque elas são daquele jeito. E para ti vai funcionar de outra forma. Então, tu precisa ser quem tu é, né? Tu precisa te posicionar, tu precisa deixar as coisas claras
para atrair as pessoas. Porque fazer o que os outros estão fazendo, já tem, então não precisa. Né? Então, E eu vejo e isso tu mesmo falaste, né, Tícia, que quando começaste com outro Instagram, que já tinhas 10 mil seguidores, que até disseste que eles não eram teus seguidores, eram fofoqueiros, né, porque eles queriam fofocar da tua vida e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Pelo menos foi o que eu senti quando tu falaste, que, e mesmo neste Instagram agora novo, tu falas de outras coisas, a gente, mesmo, eu conheci-te há muito pouco tempo aqui na internet e através de, né, de um curso que a gente fazemos com a mesma mentora, e quando eu entrei no teu Instagram, a ti está ali, é impossível não saber quem tu és, né? Basta olhar, né? Basta olhar ali, sim, de relance, não precisa nem ficar muito tempo. É muito óbvio isso. E eu sinto, assim, que talvez esse teu sucesso tenha muito a ver com isso, que apesar deste não ser o Instagram da fofoca, como outros que tu falaste, que talvez as tuas seguidoras de agora também sintam essa vontade, não é, de conversar muito próximo a ti, né? Vais-me dizer se é assim ou não, mas foi o que eu senti, né? Que existe um engajamento, que existe uma conexão muito forte, porque as pessoas se sentem próximas, né? Porque tu estás ali natural, não estás ali tipo, aqui é o meu trabalho, então vou fazer tudo certinho. Não, a Tice está ali toda, né? E esses dias eu recebi uma mensagem e eu disse, olha, eu acho que eu tô no caminho certo, porque a Carol mandou pra mim assim, ó, Tice, eu já olho a publicação no feed, tipo, eu só vejo a imagem. Eu não preciso nem ler quem escreveu e nem olhar o texto e eu sei que é tua. Uhum. E eu disse, cara, então se eu já tô nesse nível, é porque eu tô no caminho certo. Porque assim, eu tô conseguindo mostrar para as pessoas quem eu sou, porque eu sou assim. Eu sou a pessoa que fala palavrão, eu sou a cheio de defeito, eu sou, entendeu? Eu não vim pra cá fazer de conta de algo que eu não era. Até porque eu entendi que quando a gente engana a gente engana todo mundo, né? Porque quando a gente quer enganar os outros, a gente tá enganando assim. Uhum. E aí, se eu ficar me enganando em tentar ser alguma coisa que eu não sou, eu não vou passar a verdade. E aí as pessoas não vão confiar em mim. E hoje, assim, ó, Sônia, eu recebo muita mensagem, eu acho que todos os dias, de gente me pedindo ajuda, de gente dizendo assim, ó, Tícia, eu preciso de tal coisa, eu não consigo fazer. E, cara, eu ajudo todo mundo, mesmo quem não comprou nada de mim, eu ajudo. Porque isso é o que eu acredito, sabe? Eu acredito que quanto mais mulher rica tiver no mundo, quanto mais mulher livre, com sucesso, e é melhor pra gente, sabe? Quando eu comecei isso aqui, foi pensando no mundo que eu quero deixar para as minhas filhas. Uhum. Um dia eu estava fazendo um exercício sobre propósito, né? Que a gente fala sobre, qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito. Eu entendi que o meu propósito é deixar o mundo um pouquinho melhor, é deixar as minhas filhas melhores para o mundo, né? Então a gente fica muito nessa coisa de que o mundo, como é que vai ser o mundo no futuro, tá? Mas como é que vai ser os filhos que a gente está deixando? Então hoje eu ensino as minhas filhas com um exemplo e não com a fala. Então elas veem uma mãe que busca liberdade, elas veem uma mãe que está aqui trabalhando, elas veem uma mãe que sabe que faz o que tem tesão na vida e que não tenta pagar de perfeita. Uhum. Então eu vejo que é isso que eu quero. E eu quero que outras mulheres possam fazer isso também. E a gente só consegue fazer isso estando, sabe? Então, é o que eu falo, eu não desejo para ninguém criar o filho pela agenda da escola, sabe? E hoje o nosso mercado proporciona que nós sejamos presentes, né? Então, é isso, é a gente fazer. E eu acho que sim, o sucesso, né, que as pessoas Sim. falam, que para mim foi muito natural. Às vezes eu paro e eu olho pro meu marido e eu digo assim, cara, tu tem noção do que tá acontecendo? Tipo, para mim ainda é muito doido isso, é muito recente, foi muito natural. Uhum. Não foi algo construído. Por exemplo, os 2 primeiros lançamentos eu fiz no orgânico. Nem tráfego eu não fiz para chegar pessoas que tipo se encantaram. Não, foram as pessoas que estavam ali, que estavam acompanhando. Eu entendi o poder de ter um grupo pequeno, Uhum. sabe? Isso foi uma das coisas que a Isa me falou. Conheci a Isa em janeiro deste ano, né? Foi o primeiro curso que eu comprei da Isa e a gente acabou se aproximando muito por vários outros cursos que eu fiz com ela. E a Isa me disse uma coisa, que eu tinha 2 opções quando eu comecei esse perfil aqui. Ou eu seria gostosinha de acompanhar e eu iria crescer o meu perfil muito rápido, Uhum. né? Porque ela disse pra mim, guria, tu tá pronta pra voar, vai. Então, assim, se tu for a gostosinha,
que dá as diquinhas mais leves, que fala num tom mais... Tu vai crescer muito rápido, tu vai bater o teto muito rápido. Mas se tu for quem tu é, que tu for densa, que tu for a pessoa do pontapé, que tu for a pessoa que aterra as pessoas, tu vai demorar mais para crescer, mas quem crescer contigo vai pegar na tua mão e não solta nunca mais. Uhum. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz. O meu conteúdo, para quem olha o meu perfil, eu não sou o conteúdo que dá dica de como fazer um post carrossel ou de como subir um IGTV. Eu não ensino essas coisas, porque eu acho que isso não muda o nosso jogo, Uhum. sabe? Isso tem no YouTube para ensinar. Eu não preciso ensinar isso. O que eu preciso fazer Essas é mostrar para respostas essas sim dão mulheres tudo, que elas né? podem. Exatamente, sabe? Então, se tem lá no YouTube, se alguém já ensinou, eu não preciso ensinar. Uhum. O que eu preciso é encorajar essas mulheres para que elas entendam que elas podem. Então, é isso que eu faço aqui agora. É mostrar para elas que dá para fazer. É só querer fazer. Sim. Porque contigo foi assim também, né? Tu quiseste fazer e foste lá e aconteceu. E não foi numa plenitude calma, não. E eu falo para elas, foi morrendo de medo. Uhum. E eu tinha muito medo de dar certo. Eu não tinha medo de dar errado, sabe? Eu não tinha medo de lançar a primeira vez e falhar e não conseguir vender ou de não ter resultado. Não era esse o meu medo. Meu medo era de acontecer o que aconteceu. O meu medo era de eu abrir lá a mentoria e fechar uma turma inteira. Como é que eu ia assumir essa responsabilidade? Uhum. Sabe? Como é que eu ia entregar depois? Que bom que tu falaste nisso. Eu queria muito falar sobre isso, porque esse é um problema que eu vejo acontecer com muitas mulheres. As mulheres com quem eu trabalho falam muito isso também. Eu passo por isso, já passei por isso muitas vezes também, não é propriamente o medo de não dar certo. É o medo de dar muito certo e de assumir essa responsabilidade. Como é que se lida com isso? Porque tu viveste isso, não é? E continuaste, estás a fazer aí outro lançamento. Então, como é que se ultrapassa isso? Como é que se vive isso? É aquela coisa, quando aconteceu, tu não tem como voltar atrás, né? Então, quando eu sempre falo assim, ó, que não surge uma vontade, não surge um desejo na gente, se a gente não for capaz de realizar. Começa por aí. Então, se tu sentiu esse desejo, se tu te colocou em movimento, é porque tu consegue fazer. Uhum. E aí, quando a gente... eu abri a primeira turma e eu disse, tomara que eu não venda, né? Falei com... Tomara que não venda, eu vou só fazer aqui para ver como funciona. E aí eu vou contar. Fiz tudo errado, Sônia. Tudo errado. Eu tinha comprado uma mentoria que ensinava a lançar o primeiro produto, tá? Com a Micaela Borges, esposa do sócio Sim. da Isa, né? E aí eu acompanhei todo super aplicada, estudando. E aí um dia, numa sessão de mentoria que a gente estava, a Mica me perguntou o que eu ia lançar, né? Porque eu estava fazendo tudo direitinho, estava tudo certo, seguindo o passo a passo Uhum. né? E aí eu falei para ela, Mica, eu vou lançar um desafio. Na minha cabeça, eu lanço um desafio que custa pouquinho, vendo que pra galerinha que eu tenho, entrego em 15 dias e pronto, tá feito, né? Uhum. Era isso que a minha cabeça me dizia. Pra que tu vai assumir um compromisso de 2 meses e meio com alguém, né? Beleza. Quando eu disse pra Micaela que eu ia fazer um desafio, ela disse, não, senhora, mas não vai mesmo, ela disse pra mim. Tu tem bagagem, tu tem experiência para fazer uma mentoria, tu vai fazer uma mentoria. Naquele momento eu travei. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou agora dizer para a turma inteira que eu vou fazer um desafio, mesmo a minha mentora dizendo para mim que eu tenho capacidade e que eu tenho conhecimento para fazer uma mentoria, e como é que eu vou assumir a responsabilidade de mentorar alguém? Porque sim, eu já fazia isso no presencial, né? Eu já era mentora de negócios das mulheres aqui, mas é diferente tu fazer no digital. Uhum. É diferente alguém que não te conhece, que nunca comprou um produto teu, que não faz ideia do que é. Era diferente. E aí, beleza.
continuou lá o processo, PPL bombando e o PL das meninas já acontecendo e as gurias já abrindo o carrinho da turma e eu, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo, sabe? E eu não ia lançar, E elas abriram o carrinho dia 7 de julho. Então elas já tinham terminado o PL delas e eu cheguei numa semana anterior. Na sexta-feira de tarde, eu falei pro meu marido, eu disse, eu não posso passar essa vergonha de não lançar, mesmo a mulher tendo dito que eu tenho capacidade para fazer. Naquela noite, eu sentei na frente do computador às 8 horas da noite e eu criei todo o meu PL naquela madrugada. Às 6 horas da manhã eu fui dormir com os grupos feitos, com as artes feitas, com as aulas prontas, com o produto cadastrado. Meu PL deveria ser 7 dias. Eu fiz terça, quarta e quinta. Uhum. De tanto medo que eu tava de fazer o negócio. Eu fiz tudo errado, tudo fora do que tinham me passado para fazer. E deu certo, assim, o resultado deu bom, mas não deu bom por causa do meu PL, porque foi cagado. Deu bom porque eu já tinha construído um negócio antes com as gurias. Então, assim, ó, eu sei como é esse medo. Eu sei como é que é meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? E se der certo? E aí deu certo. E aí, quando deu certo, eu fiquei, caramba, agora eu vendi. Na primeira turma eu vendi 8 tickets, né? E agora vou ter que... E aí eu coloquei um preço. E eu coloquei um preço, que isso a Mica tinha conversado comigo, que era não vender baixo. Então, assim, o meu ticket foi 2.970, né? 2.970. E eu vendi. E aí eu cheguei naquele momento e eu disse, agora eu vou ter que entregar, né? Uhum. Se eu vendi, eu vou ter que entregar. Então, deu certo, foi ótimo, foi maravilhoso. Se eu te disser que o dinheiro não fez diferença, fez, porque eu não vou mentir, óbvio que fez, sabe? Me ajudou a passar esse ano com muita mais tranquilidade, é óbvio que sim. Só que aconteceu. E aí eu tive que entregar. Então é essa coisa. Eu tenho medo de dar certo. A gente aprende a lidar com o crescimento e a gente aprende que se tá ali a gente tem que fazer. Pronto, acabou. Não tem muito mistério, sabe? É fazer. É isso aí. Mas foi muito assim, né? Já agora só aqui, voltando um pouquinho atrás, só dizer que PL é pré-lançamento, porque algumas pessoas podem, né, estar a apanhar no ar e não estar a entender nada. Coisas de lançadora. Coisas de lançadoras. Aí pro produtor. Sabe. E agora, antes de a gente terminar, eu queria falar um pouquinho do que é este lançamento agora, porque agora tu não fizeste em 3 dias, agora também não fizeste em 7, fizeste em 16. O que é isto? Porquê 16? Porquê uma coisa tão longa? Porquê Frida Kahlo? O que é isto? Conta. Assim, eu não ia lançar esse ano mais, né? Porque eu estou entregando a minha turma de mentoria. Minha turma de mentoria termina na última semana do ano agora, né? Então as meninas estão abrindo o carrinho e tudo mais. Só que eu tava sentindo uma coisa muito séria. E eu vou te contar bem real como é que foi. E é bem papo de louco isso, tá? Porque eu tava sentindo que eu precisava entregar alguma coisa para as mulheres. Eu ouvi tanta reclamação sobre esse ano, sabe? Eu ouvi tanta gente falando assim, ó. Porque o ano foi horrível. Porque a minha empresa faliu, porque o corona, porque a pandemia. Então, assim, eu passei o ano ouvindo justificativas e reclamações para que o ano não tenha sido proveitoso. E, ao mesmo tempo, eu olhava para mim e eu dizia assim, ó, como assim, gente? Foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Porque daí, se a gente for olhar tudo que eu ganhei esse ano em casa... Eu fiz mais de 100 mil reais trabalhando em casa esse ano, sabe? Então, cara, como assim o ano foi ruim? Se o ano foi muito bom. Hoje eu tenho a liberdade de saber que os meus filhos podem ficar mais 3 anos em casa, que eu tenho a chance de ficar com eles em casa, não vai mudar a minha rotina. Então, por que é que eu vou ficar reclamando do ano? E eu tava com essa sensação. E aí um dia, eu tava sentada aqui no escritório, eu mexi nele ontem, mas ele era de outra forma, assim. E aí eu tenho no meu visual board, assim, umas fotos da Frida, porque eu amo a Frida Kahlo, pela história dela, por tudo que a Frida representa pra mim, né? Eu sempre gostei muito de estudar, por causa da minha avó, que queria ser professora e não pôde, e eu sempre gostei de estudar a história das mulheres. Então, assim, eu sou uma mulher que gosta de histórias de mulheres. O próximo lançamento provavelmente vai ser sobre a Tarsila do Amaral,
que é uma artista, uma pintora brasileira. Então, quando eu olhei para o lado e eu vi a Frida, eu psicografei literalmente o lançamento inteiro, sabe? Aquilo baixou, fez um download direto, assim. Eu me sentei e eu comecei os post-its. Vou até virar aqui para te mostrar, deixa eu ver se pega. Ó, aqui, ó. Aí eu comecei e eu fui colocando todos eles. A minha Frida tá ali em cima, ó, nas fotinhas. Então, eu comecei a fazer o negócio e eles surgiam. E aí eu decidi que eu ia fazer dessa forma. E eu queria me testar num lançamento temático, que é a tendência para o próximo ano, né? São os lançamentos temáticos. Então, eu trouxe uma coisa que para mim fazia muito sentido, que era a questão da Frida, de falar a história dela, né? Então, assim, todo o meu lançamento foi baseado na obra da Frida Kahlo. Todas as minhas aulas são obras de artes da Frida. Então, assim, eu trouxe coisas que faziam sentido para mim. E para mim, a Frida foi uma das mais inconformadas da história da humanidade, pela história dela. E eu sempre falo que eu sou inconformada e que as minhas meninas são inconformadas. Então, eu casei tudo isso. E aí, eu queria testar mesmo. Eu queria testar como é que ia ser. Então, eu fiz 7 dias aqui no Instagram. E agora vamos para mais 7 dias no YouTube, tá? E depois volto mais 2 no Instagram. Então, são 16 dias de lançamento. Eu não vou vender nada relacionado a isso. Calma. Eu não vou vender nada relacionado a isso. Porque é a mentalidade, tá? Eu vou vender sim, eu vou vender um produto que, para quem deseja ter um negócio, né? Para quem tem o interesse de fazer um negócio online, sim, eu criei um produto que chama Feliz Ano Foda. Então, eu vou vender um produto para quem tem interesse, mas não que necessariamente seja algo... eu fiz, quando eu criei esse lançamento, esse evento, eu não tinha pensado em produto ainda. Eu só queria que as mulheres tivessem acesso ao que fez o meu ano ser diferente, sabe? O que eu entendi que muda o jogo. Porque desde o começo. Comecei com mentalidade e agora a gente está partindo para a parte de ferramenta, né? Então, assim, muda o jogo e foi o que fez o meu ano diferente e que eu sei que faz o ano e que faz diferença na vida de outras pessoas. Então, foi isso. Então, estamos aqui, tá aqui do outro lado, meu cenário. Estamos inconformadas no reino de Frida Kahlo. E depois, para as mulheres que tiverem interesse em ter essa liberdade, porque para mim isso muda o jogo muito, 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 muito. Sim, vamos ter um produto novo para elas já começarem o ano donas dos seus negócios. Maravilhoso. Muito, muito bom. Isso foi incrível ter-te aqui comigo hoje. E eu que agradeço incrível, de verdade. Incrível também é esta tecnologia que nos permite, né, trabalhar online, independentemente se há pandemia, se temos que ficar em casa, se não temos. E uma de um lado do Atlântico, outra do outro lado do Atlântico, uma com o ventilador no cabelo, outra com o aquecedor ligado. É muito incrível. E isso é o que eu desejo. Eu sempre falo assim para as mulheres que chegam por aqui, é isso que eu desejo para elas, sabe? É poder escolher se tu vai trabalhar domingo ou se quarta-feira de tarde tu vai deitar de coberta para assistir um filme com os teus filhos. Isso. Sabe? Então, assim, essa liberdade, é isso que eu desejo para o maior número de mulheres possível e é para isso que eu tô aqui, para que elas entendam que a gente pode. Porque uma vez me disseram que eu tinha que escolher, né? Isso, inclusive, é uma frase que está lá no meu site. E realmente isso aconteceu, né? Meus tios disseram que eu não podia ter tudo. Que essa história de que a gente pode ter tudo, isso é conto de princesa. Que a gente tem que escolher que ou a mulher tinha que ser dona de casa e ser mãe e cuidar dos filhos, ou a mulher tinha que ser uma boa funcionária, né? Uma boa... E que não, eu entendi que eu não preciso escolher, eu posso ter tudo. Então, eu posso ser uma excelente profissional, eu posso ser uma excelente mãe presente que está aqui com eles, eu posso ser uma excelente esposa, eu não preciso escolher. A gente pode ter tudo. Isso. Também é exatamente isso que eu acredito. E para terminar, eu queria só falar um pouquinho sobre, tu falaste logo no início, né, que os teus pontapés fazem milagres, e eu gostava que tu falasses o que é para ti esses milagres, não é? Porque o meu lançamento, o meu curso que eu vou oferecer vai se chamar O Milagre, e onde eu vou inclusivamente ajudar todos os dias as mulheres, e homens também se estiverem presentes, mas eu trabalho mais com mulheres, a
manifestarem milagres na vida, encontrarem milagres no dia a dia e perceberem o que é para elas um milagre. E agora eu queria saber de ti, o que é esses milagres e que milagres são esses que tu tens feito na vida das mulheres que te encontraram e que aceitaram trabalhar contigo? Eu brinco que nem fui eu que criei essa história de que os pontapés da Tice são milagrosos, porque para mim isso sempre foi muito natural, né? Então eu sempre fui a amiga que sentava e dizia, não, vem cá, que aterra as pessoas, sabe? Aquela pessoa que diz, não, peraí, vamos... volta para a realidade, né? Para de brincar de gente grande. Então, assim, a Fernandinha que estava aqui, que fez live contigo. A Fernandinha está 1 ano estudando processos. A Fernandinha já comprou todos os cursos possíveis e imagináveis para colocar o projeto dela no ar. E a Fernanda me mandou mensagem, tipo assim, ó, eu não sei mais o que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu não consigo agir e tal. E eu disse pra ela, não, calma. Então, assim, para cada pessoa, eu acho que é de uma forma diferente. Então, assim, a Fê tá com o lançamento dela pronto e vai lançar. E ela disse, hoje de manhã, ela me mandou uma mensagem que, tipo, se não fosse o que eu fiz por ela, ela provavelmente não teria lançado. Então, assim, eu sei que eu tenho esse jeito e que para muitos é aquela coisa assim, eu sou porra louca, eu falo palavrão e tudo mais, mas eu tenho um outro lado também e eu sei que esse outro lado eu consigo fazer com que as pessoas entrem em movimento. Então, assim, a Fê é um exemplo, mas na mentoria tem outras mulheres que também estavam nessa situação de ficar dando volta em torno de si sem agir. E eu tenho isso que eu não sei de onde que surge, que eu não vou dizer que isso é um dom natural, porque eu acho muito soberba dizer isso, mas eu consigo fazer com que as pessoas se movimentem, né? E que elas façam o que precisa ser feito. Porque é só assim que as coisas vão funcionar, né? É fazendo, não tem como... inclusive a Fê tá com o papelzinho dela na parede, escrito que nem assim, porque eu digo pra elas, e se não ganha jogo? Né? Então a gente fica no... E se eu fizer? E se isso acontecer? E se isso... Cara, e se... Não dá pra saber. Então, assim, é fazer o que precisa ser feito. E eu consigo fazer com que elas entrem em movimento. Então, hoje, quando eu falo sobre pontapé, é exatamente isso. É tirar elas dos lugares onde elas estão e entender que elas podem se mexer e que elas são capazes de fazer o que elas quiserem. E que tá tudo bem. Talvez não vai ser o resultado maravilhoso, perfeito, num primeiro momento, mas é tu se mover, é tu saber, é tu fazer, é tu acontecer, é tu ver o que... Se a gente não fizer, a gente não sabe o que pode ser melhorado. Então, no momento que tu faz, que se dá certo ou se não dá certo, se dá bom ou se não dá bom, tu consegue ver o que precisa ser ajustado e fazer de novo. E fazer de novo, e fazer... É constância, né? Isso. É muito isso, então, né? Essa constância. E essa constância e esse acreditar também que é possível e entrar em movimento que depois gera toda uma energia que provoca milagres, né? Exatamente, porque a gente comete, eu sempre digo assim, a gente olha e a gente fica esperando, por isso que eu não gosto do termo propósito, porque parece que o propósito é uma energia divina que vai vir e vai te dar uma clareza sobre tudo, e não é bem assim que funciona. A gente cria milagres todos os dias, né? Nós somos criadores. Então, assim, tu acordar de manhã já é um milagre. Com certeza. E o que tu vai fazer com isso? Né? O que tu vai fazer com isso? Tu vai ficar ali deitado em posição fetal reclamando das coisas que estão acontecendo ou tu vai atrás de outros milagres? Todo mundo diz, mas é que as pessoas têm sorte. Não, as pessoas fazem o que elas precisam fazer. Né? Então, assim, todo dia que eu sento aqui de manhã, 6:30 da manhã, eu tô aumentando a minha dose de sorte. Né? Exatamente. Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Então é fácil dizer que eu tenho sorte. É isso mesmo. E tirar um pouco aquela imagem, não é, de que é tudo... É que eu acho que as pessoas quando pensam em milagres pensam que é uma coisa realmente que cai do céu, não é? Só que nós temos participação ativa nos milagres. Então, se não entrarmos em ação, os milagres também tendem a não aparecer tão logo, né? Exatamente. E... Isso aí. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta o milagre querer acontecer, que ele precisa da nossa ação. E tudo tem um preço, né? Então, sim,
a internet dá-nos esta possibilidade de trabalhar com pessoas incríveis, de a gente ter estas conversas maravilhosas, de podermos estar, né, cada um em seu lugar do planeta e ter esta conversa, de conhecer pessoas que provavelmente, incluindo marido, né, que provavelmente não iríamos conhecer se não fosse a internet. Tem muita coisa boa e trabalhar na internet tem muito essa coisa boa toda, mas tem a parte do trabalho também, né? Que muitas pessoas acham que não existe. E existe, e é muito, só que depois tem a vantagem que é como tu falaste. Eu posso estar aqui a trabalhar de domingo inteiro e vou estar. Mas depois, se calhar, também se o meu filho, ou se eu precisar de mim, ou se alguém precisar de mim a uma quarta-feira, também posso estar lá e não ter que estar aqui a trabalhar. Então é toda essa liberdade de sermos nós a escolher a nossa agenda e não tentar criar uma vida à volta de uma agenda fixa, não é? E isso é muito bom. Eu sempre falo, hoje eu comando o meu dia, né? Eu escolho. Então, antes, as pessoas escolhiam o meu horário. Era o meu chefe que definia a hora que eu acordava e a hora que eu podia viver, né? E agora não. Se eu quiser dormir até meio-dia, eu posso. Sim. Porque eu trabalhei até às 5 da manhã. Então, é uma escolha. Hoje eu defino a hora que eu acordo. Então, ano passado, e isso é uma história que eu trago muito aqui, o meu filho quebrou o braço, né? Meu filho estava brincando em casa e quebrou o braço. E aí o médico chegou para mim e disse assim, mãe, é o seguinte, como ele é muito pequenininho, ele quebrou o braço e o ossinho dele é bem fininho. Então, se tu cuidar muito durante 7 dias, o osso dele vai juntar lá, vai colar, e aí não precisa botar gesso. E eu fiquei com aquela informação, e eu voltei para casa, e eu fiquei pensando assim, ó, que sorte que eu tenho. Porque eu pude ficar 7 dias, tipo, trabalhando de madrugada, enquanto eu ficava o dia inteiro cuidando dele, e outras mães não teriam essa possibilidade. Exatamente. Porque teriam que pegar um atestado de 7 dias, o chefe ia ficar com cara de bunda reclamando. Porque, então, assim, é muito bom. Essa sensação não tem explicação. Não tem explicação. É só vivendo para entender o que é isso. Tu não precisas parar de fazer aquilo que tu queres fazer, o teu trabalho, ao mesmo tempo não precisas de parar a tua vida de mãe, não é? Tudo é exatamente como tu disseste. Sim, nós podemos ter tudo. E até pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Também se ouve muito, sim, tu podes ter tudo, só não tudo ao mesmo tempo. E o que tu estás aí a falar agora é que tu podes ter tudo ao mesmo tempo. Isso aí. Né? Então, isso é que é maravilhoso. Olha, foi muito bom. Eu quero só pedir agora às pessoas que virem esta live, mesmo depois no replay, que vão lá ver o trabalho da Tici, que está incrível. Este lançamento da Frida Kahlo é assim uma coisa linda. E que fiquem aqui. Estou muito feliz. O quê? Eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa, assim. Sabe quando tu faz um projeto que, tipo, meu Deus do céu, nem parece que sou eu que tô fazendo? É o que tá acontecendo agora. Nem parece que sou eu. Eu fico pensando, mas quem foi essa agência que criou isso maravilhoso? Não, fui eu mesmo. É eu mesmo. E até os posts em que tu ficas vestida de Frida Kahlo, que é lindo. As tuas fotos, né? Posso te contar em bastidor quem tirou aquelas fotos? Quem foi? A minha filha de 10 anos. Essa é outra coisa mágica. É os nossos filhos participando do nosso trabalho, né? Eu tenho um podcast com o meu marido, a gente faz os dois, chama Liberdade a Dois, e o nosso primeiro convidado que a gente convidou para o podcast foi o nosso filho, que na altura tinha 10 anos, agora tem 11, mas quando fizemos esse episódio ele ainda tinha 10. E é muito incrível ver os nossos filhos entender o que é que a gente faz, a gostar disso, não é? A querer participar. Então é muito bom mesmo. Muito bom. É muito legal, assim. E me deu a louca, eu disse pra ela, eu vou me vestir de Frida. Eu disse, tu tira umas fotos, filha? Tiro. Aí a gente foi pra uma parede aqui, ela fez as fotos. E aí esses dias ela tava almoçando e eu tava respondendo mentorada. E ela virou pra mim e ela disse assim, mãe, é tão incrível ter uma professora em casa. Eu disse, filha. E ela disse, e melhor, tu é uma professora que tira foto, que faz live e que faz um monte de coisa junto, assim, ó, parece que eu tô na escola, mas que é uma escola melhorada. Eu disse, então tá bom. Então, ela muito já bom. enxerga de uma forma diferente. Sim. E tá super criativo, o teu lançamento tá lindo de ver mesmo. Obrigada. E não só o conteúdo, né, que também é bom, mas mesmo só os posts, as imagens, o tema,
Está incrível mesmo. Parabéns, foi muito, muito bom. Obrigada. E é muito sobre como eu gosto de falar, né? Que as coisas não têm que ser forçadas. Foi exatamente como tu disseste, foi tipo um download, né? Então parece que, ok, como é que se monta um lançamento destes? Quem vai olhar lá pensa assim numa trabalheira e tem, dá trabalho depois a construir, efetivamente. Mas a parte criativa, não é? Da coisa surgir, nem demora tanto assim. Tu disseste que foi ali num pouquinho de tempo sem o lançamento inteiro. E é a gente se permitir viver isso, né? Uhum. Porque às vezes a gente olha as nossas ideias e a gente se poda, né? Tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um lançamento da Frida? Quem é que... É uma coisa que eu gosto, que faz sentido pra mim. Mas, e aí eu podia ter dito, não, maluca, nem vai fazer, tá louco? Quem é que vai embarcar nessa? E um monte de gente curtiu, um monte de gente mandou mensagem dizendo, Tice, meu Deus do céu, que legal. Olha só, tipo, eu recebi mensagem de gente dizendo assim, ó, além de aprender coisas contigo, eu tô tendo cultura de coisas que eu não sabia, né? Eu tô aprendendo sobre as obras da Frida, tô aprendendo sobre a história dela e tal. Então, a gente precisa parar de se podar também, porque às vezes a gente tem ideias maravilhosas que a gente se poda e deixa de fazer. Isso, e está muito incrível mesmo. Então vão lá seguir a Obrigada. Tice e o lançamento incrível da Frida Kahlo dela. E fiquem comigo aqui também no Milagre e até o Milagre acontecer, que é dia 9 de dezembro que a gente começa. Eu vou continuar com uma série de lives. Segunda-feira já vou estar aqui com uma pessoa incrível também, que é a Lu Santos. Com certeza que já ouviste falar dela, né? Pelo menos. E ela vai falar de casa próspera e de energia da casa e como a gente prosperar através da energia da nossa casa. Vai ser maravilhoso. Vai ser às 7 da manhã do Brasil, segunda-feira, e às 10 aqui de Portugal. Então, se quiseres assistir, estás convidada também, tá bom? Estarei aqui. Um beijo muito grande e olha, super sucesso. Obrigada pelo convite. Para o teu lançamento, está lindo. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo. Beijinho. Tchau.